Bom dia, meu nome é André, sou professor de História. Estou vindo nesse momento me referindo a todos os movimentos que aconteceram no Brasil e que já ainda estão acontecendo. Movimentos esses que demonstram a insatisfação do povo brasileiro. Mas creio que algo ficou faltando nesses movimentos em si, ou ainda está faltando. Nesse caso, creio eu que o maior problema de todos nós brasileiros é um só: a corrupção na política no Brasil. E acho que, nesse caso, os movimentos pecaram um pouco nesse ponto. Esqueceram de produzir um documento escrito que fosse entregue ao nosso Congresso Nacional. Esse documento não deve ser produzido pelo Congresso ou pelos políticos, mas sim pelo próprio povo brasileiro. Nesse caso, acho fundamental que façamos um documento, um manifesto do povo, e esse manifesto seja entregue ao Congresso. Como deveria ser esse manifesto? Colocarmos algumas normas que afetam o povo brasileiro, direta ou indiretamente. Nesse caso, na vida do trabalhador e, por outro lado, a questão política nacional. Acho que perdemos ao longo de algum tempo vários direitos. Enquanto a sociedade, os trabalhadores passaram anos lutando para conseguir seus direitos, hoje se aceita com a maior facilidade perder esses direitos. Bem, e isso não parece ser uma coisa só nacional. Isso acontece no mundo todo. Então, eu acho que nós, brasileiros, deveríamos sim mandar um documento para o Congresso questionando algumas coisas, ou que fossem modificados, como algumas mentiras que são pregadas para nós, como, por exemplo, aumento de salário gera inflação. Engraçado. Eu, assim como todos os outros brasileiros, recebemos o dissídio que ocorre de forma anual. Ou seja, esse ano a gente já fica sabendo quando vai receber para o ano que vem. Então a gente só recebe o reajuste uma vez por ano, enquanto os produtos estão aumentando todos os dias. Todos os dias. E isso também sem contar aqueles centavinhos que a gente nunca recebe de troco, principalmente no supermercado. Se a gente fosse reunir quanto o supermercado ganha por dia e somar isso no final de um mês, eles conseguiriam lucrar da gente sem vender nada alguns milhares, para não dizer alguns milhões de reais, se somarmos todas essas empresas. Bem, é algo que está errado. Creio eu que devemos pedir, e nesse caso, que se volte atrás algumas coisas com relação ao direito do trabalhador, que infelizmente o sindicato, que deveria ser o nosso representante, aceitaram sem levantar nenhuma bandeira para nos defender. Exemplo, hoje se colocou para que a gente seja aposentado, além de contribuir os 35 anos homem e 30 anos mulheres, nós só podemos aposentar homens com 65 anos de idade e mulheres com 60. Bem, como pode isso? Como a gente penaliza uma pessoa que trabalha até essa idade? Primeiro, o tempo de vida do grosso da sociedade brasileira não é acima de 70 anos. E que seja 70 anos, como é que uma pessoa vai aposentar? Não vai aposentar nunca. Vai passar a vida toda, contribui os 35, depois continua trabalhando para nunca aposentar. Então eu acho que deveria se voltar à antiga regra. Contribuiu os 35 anos homem e 30 mulher, aposenta, independente da idade que esteja. Por quê? Quanto mais tempo uma pessoa, um idoso, fica no mercado de trabalho, ele impossibilita que o jovem entre nesse mesmo mercado de trabalho.
Então, é algo que deve ser mudado. Outra coisa que também deve ocorrer é a questão do aposentado. O salário do aposentado tem que voltar a ser atrelado ao salário mínimo. Por quê? O aposentado, ele sendo desvinculado do salário mínimo, a pessoa contribuiu durante toda a sua vida para os cofres públicos, para a previdência social, e chega no final, seu salário cai vertiginosamente. Ele aposenta com 10 salários mínimos, como a gente sabe de vários casos, e com o passar do tempo, hoje estão recebendo uma média de 2,5 a 3 salários mínimos. Como isso pode? Não pode. O trabalhador contribuiu, ele deve ter o direito de receber. Então eu acho, nesse caso, que o salário do aposentado deve ser de novo atrelado ao salário mínimo para que ele não tenha perdas. Outra coisa também é o poder aquisitivo do povo brasileiro. Não esse poder aquisitivo que está sendo mascarado, esse que diz que o poder aquisitivo do brasileiro aumentou. Não, o poder do povo brasileiro não aumentou. O que houve é que um produto que a gente deveria ter dinheiro para comprar à vista ou no máximo em 3 vezes, nós parcelamos o produto em 20, 30, 40, 50 ou até 60 meses. E quando chega no final, um produto que a gente acaba de pagar, no fundo dá para comprar 5 iguais. Isso não é aumento do poder aquisitivo. Isso é possibilitar que se compre, mas não é aumentar o poder aquisitivo. Bem, acho que nesse caso, todos os movimentos deveriam se organizar, se unir e produzir um documento que eu batizei como um Manifesto do Povo Brasileiro. Esse documento deveria ser apresentado a todos os brasileiros e que fosse acompanhado de um abaixo-assinado do máximo de pessoas possível, reunindo representantes de todos os estados brasileiros. E, nesse caso, ser mandado para o Congresso Nacional. E lá, isso se transformar em lei, porque é a vontade do povo. Pois não adianta vir com papo de reforma política do momento em que se utiliza os mesmos políticos que nós criticamos para fazer essa reforma. A atual presidente Dilma Rousseff indicou a ideia de um plebiscito aonde o povo votaria a favor de uma reforma política. Mas que reforma política é essa? Uma reforma em que o povo brasileiro chama um determinado político de corrupto e esse mesmo político corrupto vai fazer essa reforma política. Não vai dar certo. Isso não é uma reforma política. A verdadeira reforma política, o povo brasileiro tem que indicar o que quer. Mandar para o Congresso um documento escrito, acompanhado de um abaixo-assinado do máximo de brasileiros possível. E aí sim transformar isso em lei. Creio eu que algumas coisas deveriam constar nesse documento. Primeiro, com relação aos vencimentos do político, com relação à aposentadoria e o comportamento dele. Nesse caso, creio eu que para o político receber como salário, deveria receber o piso máximo, como todo trabalhador brasileiro recebe, 10 salários mínimos. Questão de aposentadoria do político, ele deve sim, homem, contribuir 35 anos, ou seja, ele deve conseguir ser eleito e levar até final o seu mandato, somando 35 anos de contribuição. Homem, mulher, 30. E se vocês querem botar nós, os trabalhadores, para ficarmos trabalhando até os 65 anos, que vocês dêem um exemplo. Homem político só se aposenta com 65 anos de idade e mulher com 60. Isso para não onerar os cofres públicos, não mexer no orçamento do nosso país. Bem,
Outra coisa, político, seu voto tem que ser aberto. Eu, assim como todos os brasileiros, devemos saber, quando a gente vota num político, se ele está votando a meu favor, a favor do nosso povo. Isso é fundamental. Nós devemos saber se ele está votando uma lei ou um orçamento a favor do povo brasileiro, ou se ele está votando a favor de uma empresa estrangeira ou particular mesmo nacional, em vez de estar votando a nosso favor. O povo brasileiro tem o direito de saber disso. Com relação ainda à aposentadoria do político, seu salário tem que estar vinculado ao salário mínimo, ou seja, seu salário só vai ser reajustado uma vez por ano, assim como todos os brasileiros esperam o dissídio. E acabar com esse negócio de 14º, 15º, 16º, 17º, 18º ou qualquer outro salário que seja acrescentado após o 13º. Isso não vale só para político, não. Deve valer também para todos os funcionários públicos. Por quê? No Brasil não deve existir dois pesos e duas medidas. Uma separação entre o funcionário público e o funcionário da rede privada. A lei é uma só, assim como também para o político. Creio eu que se nós fizermos isso, entregarmos ao Congresso Nacional, realmente vamos estar dando um exemplo de democracia. Porque aí é a vontade do povo. E não a vontade de um partido ou de um grupo ligado a um partido político que esteja fazendo algum tipo de manifestação, especificando o que querem modificar. Não, a modificação tem que ser proposta pelo povo, porque senão não é modificação. Mas também não adianta o povo brasileiro chegar na época de eleição e votar nos mesmos políticos. Como é que a gente vai reclamar de alguma coisa? Por que a gente vai para a rua e depois elege os mesmos políticos que a gente chama de corrupto? Bem, estou falando com vocês, não estou usando nenhuma máscara, principalmente de nenhum herói estrangeiro. Por quê? Porque não sinto vergonha de estar aqui reclamando de algo que está afetando comigo, com meus filhos, com minha esposa, ou com meus companheiros, com os colegas de trabalho, com os meus alunos ou com qualquer outro cidadão brasileiro. Quem tem que ter vergonha nesse momento são os políticos. Porque para chegar a um ponto desse, devem meter um saco na cabeça e se esconder do povo brasileiro. Não com medo, mas com vergonha. Por quê? Porque o governo brasileiro, de forma geral, na esfera municipal, estadual e federal, virou uma imensa teta que todo mundo quer ficar grudado. A gente não sabe quais são os orçamentos das obras, quanto é que se gasta, quanto é que deixa de gastar. Uma obra inicia com um determinado valor e quando chega no final, sofre reformas no valor dele e chega no final quase o dobro do que ele foi iniciado. As coisas são vendidas de forma absurda, com um valor irrisório de tudo que foi investido pelo povo brasileiro. Bem, além disso, o governo, nessas três esferas, se transformou em uma matriz de empresas particulares. Por quê? O governo brasileiro vai lá, inicia uma obra, faz toda uma reforma e depois entrega para o setor privado. Na hora de receber os frutos de volta, a gente vê a questão de reforma de estradas, que depois que o governo faz uma baita de uma reforma, gasta milhões numa reforma, depois entrega para o setor privado, simplesmente usufruir do pedágio. Questão de trens e metrôs, governos vão lá, gastam obras expandindo a obra, a passagem dos trens, as linhas férreas, e depois vão lá e entrega para o particular. E no momento que precisa expandir para outro lugar, volta o governo, faz toda aquela obra para expandir e entrega para essa mesma empresa particular. É algo que não dá para entender.
o governo está financiando o lucro de empresas particulares. Isso é inviável. Às custas de quem? Nós, o povo brasileiro. Então, povo brasileiro, não adianta continuar do jeito que está. Temos que produzir um documento. Não podemos permitir que as pessoas simplesmente decidam o que eles devem ou não fazer. Nós também estamos no momento de impor. Por quê? A concepção que se tinha é que o povo brasileiro era só futebol e carnaval. Quem iria imaginar que o povo brasileiro iria para as ruas em plena final de um jogo da seleção do nosso país? Eu acho que nós demos uma lição não só para os nossos congressistas, não só para o exterior, mas para nós mesmos, que nós não somos só futebol e carnaval. Nós somos o Brasil. Está na hora de mudar isso. Agradeço desde já, digo que o povo brasileiro deve aproveitar essa situação. Porque a história está nos dando uma oportunidade de bandeja de passarmos a nossa vida política a limpo. E nós não podemos deixar que essa oportunidade escape das nossas mãos. Povo brasileiro, não vote nos mesmos políticos que vocês votaram antes, porque vai te prejudicar. Vai te prejudicar, não. Vai nos prejudicar, porque eu também sou brasileiro. Muito obrigado.